Pessoal, bom dia para vocês. Não repare eu ficar com o celular, senão que eu estou gravando, eu vou disponibilizar essa palestra depois na internet, por isso que eu estou fazendo a gravação aqui. Primeiramente, queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje. O convite, apareceu assim que eu retornei de férias, agora na semana passada. Fiquei muito feliz com essa oportunidade de vir aqui, compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho aprendido na minha formação. Eu sou psicólogo, trabalho numa clínica particular, mas sou psicólogo também da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu atuo no setor de apoio estudantil aqui do campus Governador Valadares. Em 2012, eu concluí o mestrado em saúde coletiva e no ano passado terminei o doutorado em psicologia clínica. E muito do que eu vou falar aqui com vocês hoje vem desses últimos 6, 7 anos de aprendizado que eu tive, principalmente no mestrado e no doutorado. Espero poder atender a expectativa de vocês. Quando o convite veio para que eu ministrasse essa palestra, o convite veio no intuito de que eu falasse algo de natureza motivacional para vocês, né? É interessante porque, em geral, quando palestras motivacionais são feitas, acaba se caindo muito naquele senso comum de dizer: acredite em você, vai dar tudo certo, você possui tudo que você precisa para fazer aquilo que você quer, vai lá que vai dar tudo certo. E o que acaba acontecendo é que as pessoas saem super infladas de força de vontade, e aí vem a rotina, vem o dia a dia, vem os problemas, você sai daqui super feliz, abre o WhatsApp, tá cheio de coisa para você fazer, cheio de problema para você resolver, e aí todo aquele ânimo, todo aquele entusiasmo que foi gerado desaparece da mesma forma como ele veio, de forma rápida e superficial. Por isso a minha proposta aqui com vocês não deixa de ser motivacional, mas vai numa perspectiva muito diferente. E para iniciar a nossa conversa aqui, eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre quem nós somos, né? Quem é ou o que é o ser humano? Essa é uma pergunta das mais difíceis de ser respondidas, é uma das perguntas que contemplam diversas respostas diferentes, mas a resposta que eu trouxe aqui para vocês, a resposta na qual eu acredito, com a qual eu trabalho, é a proposta da psicanálise. Não sei se todos vocês já ouviram falar sobre esse método, essa teoria, né? É uma teoria, um método de tratamento psicoterapêutico que foi inventada por um cara chamado Sigmund Freud, que é esse sujeito que está ali no slide. Sigmund Freud foi um médico austríaco, ele trabalhou a maior parte da sua vida em Viena, capital da Áustria, e o Freud iniciou o seu trabalho como médico, né, atendendo pacientes que apresentavam problemas muito curiosos, né? O Freud se forma em neurologia. A princípio ele deseja ser pesquisador, ele não queria ser médico, mas ele queria casar, né? E quem quer casar tem que ter os recursos necessários para isso, né? E aí o Freud decidiu começar a atender pacientes também, né? Para conseguir recursos para o seu casamento, né? Ele tinha um amigo chamado Breuer, que encaminhava para ele alguns pacientes. E a maior parte desses pacientes era constituída por mulheres que apresentavam um quadro muito curioso, que era mais ou menos o seguinte: elas apareciam lá no consultório do Freud se queixando, por exemplo, de que não estavam enxergando nada, ou se queixando de que não estavam sentindo o braço direito, ou a família levava a paciente dizendo que aquela paciente, desde o mês anterior, não conseguia mais andar. Ou seja, aquelas mulheres chegavam, em sua maioria, com sintomas físicos, e aí, quando Freud fazia o exame físico daquelas pacientes, não havia nada. Que é uma frase que a gente ouve até com certa frequência, até hoje na medicina, né? Você vai com algum quadro, chega lá, o médico faz o exame e fala: olha, você não tem nada.
Mas o problema é que aquela paciente que não andava mesmo. A paciente que não enxergava mesmo, né? Tinha algumas pacientes que nem ouviam, em alguns casos, né? Como explicar esse processo? Os médicos da época, esse quadro era chamado de histeria, né? Histeria vem de histeros, que em grego significa útero, né? Porque era uma doença que até aquele momento se acreditava que era própria do sexo feminino, embora houvesse homens que apresentavam um quadro semelhante, né? Os médicos da época diziam, eles tinham mais ou menos duas interpretações para esse fenômeno. Alguns diziam assim, olha, a gente não conseguiu chegar até a origem do problema físico ainda, mas a medicina vai avançar, a gente vai descobrir o que está de errado no olho dessa paciente, na perna dessa paciente, no braço dessa paciente. Uma outra ala da medicina, era mais impaciente, dizia, isso é piti, essas mulheres ficam sem fazer nada o dia inteiro, o marido trabalhando, elas ficam aí o dia inteiro criando fantasias e acabam ficando assim. Mas isso é piti de mulher entediada, né? Coisa que de vez em quando a gente acaba vendo na medicina também por aí, né? O Freud decidiu fazer uma coisa diferente. Em vez de achar que é piti, em vez de ficar lá tentando encontrar a causa física até o limite, ele decidiu ouvir essas mulheres. No momento em que ele decidiu ouvir, a princípio utilizando a hipnose, que é uma técnica utilizada até hoje, ele colocava essas mulheres sobre hipnose e ia perguntando para elas, olha, como é que começou esse problema? Em que momento que isso surgiu na sua vida? E aí, ouvindo essas mulheres, o Freud acabou percebendo que aquilo que aquelas pacientes apresentavam não era por acaso. Na verdade, aqueles sintomas físicos eram respostas daquelas pacientes a determinadas circunstâncias da sua vida. Por exemplo, podia acontecer que uma paciente, de repente, numa discussão com o marido, naquela época isso não era visto com tanto alarme como nós vemos hoje, felizmente, mas uma mulher numa discussão com o marido, de repente toma um tapa no rosto. Naquele contexto machista, ela não tem como fazer nada diante daquilo. Ela fica com raiva, mas ela é obrigada a reprimir a sua raiva, porque ela é mulher, ela é esposa, então ela deve ficar submissa ao seu marido. Resultado, em vez de reagir àquela situação, a mulher ficava com uma parte do seu rosto paralisada. Então era como se aquele sintoma físico estivesse dizendo assim, eu não aceitei aquela situação, eu não engoli aquele negócio. Eu tive que reprimir, mas esse negócio voltou. Foi aí que o Freud começou a perceber que a nossa alma era muito mais complexa do que a gente costuma imaginar. Porque a gente costuma imaginar que as coisas que a gente faz são resultado do nosso planejamento, da nossa intenção consciente, certo? A profissão que você escolheu foi porque você quis. A pessoa que você escolheu para namorar, para casar, foi porque você quis. Você foi a tal lugar porque você desejou conscientemente. E o Freud foi começando a perceber que não era bem assim. Porque aquelas mulheres, se você perguntasse para elas, sem estar em hipnose, por que elas estavam daquela maneira, elas não saberiam dizer. Eu não sei, de repente meu rosto ficou paralisado. Mas quando elas eram submetidas à hipnose, ficava claro que aquele sintoma tinha iniciado depois da briga com o marido. Então ficou claro para o Freud, a partir daquele momento, que nós somos seres essencialmente divididos. Ou seja, existe uma parcela da nossa mente que é consciente para nós, em que a gente toma decisões, faz planejamentos, etc. Mas existe uma outra parcela da nossa mente que a gente não tem consciência sobre o que se passa nela. E o grande problema é que essa parcela inconsciente, ela é muito maior do que a parcela consciente.
E ela tem um poder sobre as nossas vidas muito maior do que a gente imagina. Se algum de vocês aqui já iniciou algum processo terapêutico, mesmo que não seja pela via da psicanálise, já deve ter percebido isso facilmente. Aliás, a gente vai procurar terapia justamente quando a gente percebe que tem alguma coisa errada. Quando a gente percebe que a gente está se traindo. Poxa, esse relacionamento é doentio, ele é abusivo, mas eu não consigo sair dele. Eu não queria tomar tal decisão, mas eu sempre acabo tomando uma decisão desse tipo. Quando a gente percebe que a gente está se traindo, é o momento em que a gente procura ajuda. A gente fala, tem alguma coisa errada. E aí, quando você vai para análise ou para alguma forma de psicoterapia, você acaba percebendo que você não é tão dono de você mesmo quanto você imaginava. Mas por que a gente fica, então, emocionalmente doente? Por que a gente acaba dando essas rasteiras na gente mesmo? Qual que era o problema que estava ali em jogo naquelas pacientes que o Freud atendia? O que o Freud foi percebendo é que a raiz dos nossos problemas é quando a gente tenta conciliar tudo. É quando a gente tenta misturar coisas que são incompatíveis. É quando a gente é incongruente, que é um termo de um outro psicólogo, não Freud, um psicólogo chamado Rogers, Carl Rogers. Quando você é incongruente, aí você adoece. O que é ser incongruente? É ser ambíguo, é ser ambivalente, é querer duas coisas que são incompatíveis entre si. O que o Freud foi percebendo atendendo aquelas pacientes e várias outras, e homens também? O que ele foi aprendendo ao longo da experiência clínica dele? Que as pessoas começam a adoecer psicologicamente quando elas têm determinados desejos, querem satisfazer esses determinados desejos e impulsos, mas ao mesmo tempo querem viver uma vida que não é compatível com esses desejos e impulsos. Naquele contexto, final do século XIX, início do século XX, os desejos que as pessoas mais reprimiam, isso ainda continua um pouco, mas numa outra modalidade, mas naquele contexto eram os desejos sexuais. As pessoas, em sua maioria, não se permitiam reconhecer nem para si mesmas os desejos e impulsos sexuais que habitavam a sua alma. Mas, ao mesmo tempo, sem perceber, inconscientemente, elas queriam satisfazer esses desejos. Queriam satisfazer os desejos, mas, ao mesmo tempo, viver uma vida, digamos, politicamente correta, moralmente correta. Ou seja, viver do lado da lei, do lado da moral, do lado das regras, e ao mesmo tempo querer satisfazer os desejos e impulsos. Freud concluiu, isso não dá certo, é isso que está na origem da neurose humana. Quando a gente generaliza essa descoberta, quando a gente expande um pouco mais essa descoberta, a gente acaba percebendo que ela vale para inúmeras outras situações. Você, por exemplo, afirma para você mesmo que você quer ter uma vida mais próxima da família, valorizando o contato com os seus parentes, com as pessoas que são da sua família, mas você trabalha e busca trabalhos que não te permitem isso. Você enche o seu dia de atividades, no trabalho, atividade física e de diversas outras naturezas, de modo que não sobra tempo para a sua família, mas você continua dizendo para você que é isso que você quer. Resultado, você adoece. Você está vivendo uma vida que é incompatível com aquilo que você diz que é para você o mais valioso.
Quando você entra no processo terapêutico, e às vezes nem é necessário entrar no processo terapêutico, basta começar um exercício de autorreflexão, você começa a se questionar, será que eu quero ficar com a minha família mesmo? Será que essa rotina desgastante, que eu falo que eu não tenho tempo para nada, será que é alguma coisa que foi imposta a mim ou será que eu fui arquitetando isso sem perceber até que virou essa história toda? E agora eu digo que eu quero ficar com a minha família, mas na prática eu estou ali trabalhando igual um louco, fazendo um monte de coisa e ficando sem tempo para a família. A incongruência, a ambivalência, a ambiguidade está na raiz dos nossos sofrimentos. Freud ficou famoso também por ter, em determinado momento da sua obra, dito mais ou menos o seguinte: olha, a humanidade, ela passou por 3 momentos de ferida narcísica. O que significa ferida narcísica? Ferida para a sua autoimagem grandiosa. Porque durante um bom tempo da humanidade, nós acreditamos que nós éramos semideuses, né? A gente acreditou que, na verdade, era o Sol que girava em torno da Terra, né? Nós éramos o centro do universo e o Sol ficava girando em volta de nós. Aquele sujeito ali, o primeiro, Nicolau Copérnico, mostrou que isso não era verdade. Ele mostrou que, na verdade, a Terra, junto com vários outros planetas, girava em torno do Sol. Nós não somos o centro do universo e muito menos do sistema solar. Primeira ferida narcísica. Nós não estamos com essa bola toda. Segunda ferida narcísica, Charles Darwin. O Darwin mostrou que as mesmas leis que valem para explicar como é que outras espécies surgiram no planeta, valem para explicar como é que a nossa espécie surgiu no planeta. Darwin mostrou que nós temos parentesco em termos de espécie com várias outras espécies animais, chimpanzés, por exemplo. Ou seja, que nós não somos esse ser à parte. Não. Do mesmo modo que a barata veio à existência, seguindo as mesmas leis da adaptação, da seleção natural, a nossa espécie chegou à existência também. Segunda ferida narcísica. A gente realmente não está com essa bola toda. E aí chega Freud, que dá a cartada final. A terceira ferida narcísica na humanidade, que é o eu não é senhor na sua própria casa. Porque a gente suportou, né? Não somos o centro do universo. Veio Darwin e disse, nós não somos uma espécie à parte. Nós estamos no mesmo balaio das outras. A gente aguentou. Agora chega o Freud e diz, você não sabe o que você faz da sua vida. Você acha que sabe. Você acha que escolheu aquela pessoa porque ela gosta do mesmo time que você, porque ela é bonita, porque ela está na mesma área que você. Mas, na verdade, talvez você escolheu aquela pessoa porque ela lembra para você a sua mãe. Talvez você tenha escolhido aquela pessoa porque junto com ela vocês vão poder realizar uma fantasia inconsciente que você nem imagina que está passando aí pela sua cabeça. O eu não é senhor na sua própria casa. A casa do eu é o nosso psiquismo, a nossa mente. Mas o Freud está dizendo, o eu, isso que a gente acha que a gente é, não manda dentro dessa casa. Quem manda dentro dessa casa é o inconsciente. Ele é que dá as cartas nesse lugar. Aí você pode perguntar, Lucas, mas será que isso não vale só para aquelas pessoas
que realmente são os neuróticos que procuram tratamento, né? Aquelas mulheres que o Freud atendia, será que não vale só para eles? O Freud diz não, porque você tem experiências com o inconsciente todo dia. A mais comum delas são os sonhos. Sonhos que você tem à noite, eles não são esquisitos, curiosos? Às vezes você não entende nada. Às vezes você sonha com uma pessoa que não faz parte da sua vida há anos. O Freud vai dizer, os sonhos, eles são como se fossem cartas do inconsciente para você. Só que, como você não está preparado para lidar com o que essa carta realmente quer dizer, o inconsciente dá um jeito de falar pelas beiradas. Sabe como o Chico Buarque falava contra a ditadura? Com aquela música Cálice? A música, o nome da música é Cálice, no sentido de um artefato para beber, né? Mas o sentido é cálice, cálice ditadura, cálice generais, né? Os sonhos usam o mesmo processo. Como você não pode saber o sentido a princípio, você não está preparado para esse baque, o que você vai encontrar dentro de você mesmo, o sonho dá um jeito de trazer isso, mas numa linguagem diferente, que na maioria das vezes a gente não entende. Se a gente parar para pensar, a gente vai entender, mas na maioria das vezes a gente não dá muita bola, né? Mas tem uma manifestação do inconsciente que é mais flagrante, que é quando você comete um ato falho. Já aconteceu com todos vocês, né? Você vai se referir a uma pessoa e você chama pelo nome da outra. Você esquece de trancar a porta de casa. Você esquece a chave do carro dentro do carro. Meu sogro já aconteceu isso. Você começa o dia tropeçando em coisas e passa o dia quebrando coisas. A gente aparentemente acha que isso é por acaso, né? Isso não tem importância não, é só um erro, estou distraído. Mas o Freud escreveu um livro inteiro, um calhamaço, chamado A Psicopatologia da Vida Cotidiana, para dizer assim, não, para pensar. Será que você não tem um motivo para ter esquecido essa chave? Será que você não tem um bom motivo para ter chamado essa pessoa por outro nome? O marido vai lá, vai chamar a esposa, chama pelo nome da amante, chama pelo nome da mãe, né? Não é incomum. O Freud mostra, olha, tem aí um desejo envolvido. É o inconsciente te pregando peças. É o inconsciente dizendo assim, presta um pouquinho mais de atenção em mim. Se você der alguma bobeira, eu vou me manifestar. O eu não é senhor na sua própria casa. O inconsciente não se manifesta só dessas maneiras, ele se manifesta até naquilo que a gente acha que está fazendo com propriedade. Sei lá, você acha que escolheu esse emprego por conta da remuneração, por conta da estabilidade, mas talvez uma série de outros motivos podem ter determinado a sua escolha justamente por esse local de trabalho. Você nem imagina. Lucas, qual que é o problema? Qual que é a solução para esse negócio? Porque agora eu estou com medo. Está falando que o inconsciente dirige a minha vida, que eu não tenho poder sobre as minhas escolhas, que o eu não é senhor na própria casa. O que eu faço então com esse negócio? É claro que num processo terapêutico, você vai ter condições de se aprofundar muito. Mas volto a dizer, nem sempre é necessário um processo terapêutico para que você faça o exercício do autoconhecimento. Mas eu coloquei ali, autoconhecimento não significa introspecção, que é uma coisa que as pessoas geralmente confundem. As pessoas acham que para se autoconhecer,
Eu preciso fechar os olhos e começar a mentalizar e a pensar num monte de coisas que estão dentro de mim, coisas que já aconteceram e etc. Não. Talvez uma maneira de obter o autoconhecimento de uma forma muito mais simples e muito mais efetiva, talvez seja adotando o procedimento que o Nietzsche, o filósofo Friedrich Nietzsche, filósofo do século XIX, foi contemporâneo um pouquinho do Freud, ele nos aconselha a fazer, que é exercitar o autoconhecimento por meio da autoobservação. Veja só o que o Nietzsche nos diz sobre autoconhecimento. Ele diz assim: como o homem pode conhecer-se? E aqui ele está dialogando diretamente com um autor que vocês certamente conhecem mais, que é o Sócrates. O Sócrates defendia uma máxima, que era conhecida lá na Grécia, na época dele, que era o conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Ou seja, vive para entender quem você é. Só que a perspectiva do Sócrates era essa de você voltar para dentro de você mesmo. Porque dentro de você mesmo você vai encontrar a verdade. Era essa a ideia. E a proposta do Nietzsche é diferente. E é justamente por ser surpreendente que ela é interessante para nós. Veja, como o homem pode conhecer-se? É uma coisa obscura e velada. Além disso, mergulhar no poço da própria existência é um começo arriscado. Você não sabe o que você vai encontrar. Facilmente produziremos feridas que nenhum médico pode curar. E depois, para que isso seria necessário quando tudo é testemunha do nosso ser? Tudo que a gente faz, o molho que a gente escolhe no espoleto para colocar no macarrão é testemunha de quem a gente é. O problema é que a gente se auto-observa muito pouco, principalmente na nossa cultura brasileira. Nós temos um olhar voltado para o outro muito forte. Por isso que as redes sociais pegam aqui com uma rapidez muito grande. O finado Orkut, o Facebook. As redes sociais pegam muito fácil, porque a gente está com o olhar voltado para o outro. O Instagram faz um sucesso enorme aqui no Brasil. A gente exercita pouco o autoconhecimento, mas veja, tudo é testemunha do nosso ser. As nossas amizades e inimizades, de quem você é amigo, de quem você é inimigo. Por que você não gosta daquela pessoa? O nosso olhar, nosso aperto de mão, as nossas lembranças, os nossos esquecimentos. Por que você esqueceu aquela chave? Os nossos livros, os traços de nossa caneta, até o jeito que a gente escreve é testemunha do nosso ser. Mas eis o meio para realizar o interrogatório mais importante. Olhe a jovem alma atrás da própria vida e pergunte-se: o que realmente amou até hoje? O que atraiu sua alma, o que dominou e ao mesmo tempo tornou-a feliz? A gente não tem o hábito de fazer isso. De olhar para o nosso dia a dia, para a nossa história e perceber assim, quando que eu fui realmente feliz? Em que momento eu me senti entusiasmado? Em que momento eu falei, vale a pena viver? A gente não faz esse exercício. Porque a gente fica muito de olho nos ideais, que a gente chama na psicanálise de demanda do outro. O que eu tenho que ser, o status que eu tenho que atingir, o padrão de vida que eu tenho que ter, a renda que eu quero ter, onde eu quero morar. Enquanto isso, você está vivendo e está passando por uma série de momentos que são ora ruins, ora indiferentes e ora muito bons. Só que você não para pensar o que aconteceu ali que acendeu em mim essa vontade de viver, que me fez gostar da experiência de estar vivo. É isso que Nietzsche está dizendo.
O que atraiu sua alma, o que dominou e ao mesmo tempo tornou-a feliz? Por isso, que conhecer-se, para conhecer-se, é preciso se observar. E é preciso observar, sobretudo, essas duas coisas: os nossos erros e os nossos amores. Quem diz que a gente tem que observar os nossos erros é Freud. Para pensar quando você esquece, quando você troca o nome, quando você quebra alguma coisa. Para pensar. E você vai ver que você tinha motivo para fazer aquilo tudo. E aí você vai se conhecer melhor. Você vai parar de dar bobeira para o seu próprio inconsciente. Você vai começar a conversar com ele. Você não vai viver mais como se ele não existisse. O que é uma coisa que, às vezes, eu como psicólogo no atendimento individual, os pacientes ficam meio acham estranho, né? Pô, mas eu atrasei 10 minutos na sessão, isso tem alguma importância? Tem. Você não chegou na hora, não foi por acaso. O trânsito. A gente sempre arruma uma racionalização, mas no fundo tem ali um motivo. E quando você começa a prestar atenção nisso, você começa a conversar com o seu inconsciente e fica menos à disposição dele, menos dominado por ele. Mas nós temos que prestar atenção principalmente nos nossos amores, é o que o Nietzsche nos diz. Porque amor, e agora quem diz isso para a gente é um filósofo que viveu muito antes de Nietzsche e de Freud, o filósofo Benedictus de Spinoza, viveu lá no século XVII, mas que tem muito parentesco com esses outros dois autores, em termos de ideias. Porque o Spinoza, um autor super rigoroso, ele diz assim, sabe o que é amor? Amor é a alegria que você experimenta causada por uma coisa que está fora de você. Tem alegrias que a gente experimenta que a gente mesmo produz. Que a gente mesmo espontaneamente experimenta. Mas a maior parte, talvez, das alegrias que a gente experimenta são alegrias que vêm por causa de outras coisas. De pessoas, de objetos, de animais, de situações que fazem com que a gente se sente alegre. Isso é amor. Quando eu digo eu amo essa pessoa, isso eu estou sendo verdadeiro ao dizer isso, eu estou dizendo essa pessoa me alegra. Ô Lucas, mas o que é alegria? O que a gente pode chamar de alegria? É prazer? Não. O Spinoza diz, alegria significa aumento de potência de agir. Aumento de potência de agir. Eu amo essa pessoa porque essa pessoa me alegra. E por que ela me alegra? Porque ela faz com que eu tenha vontade de me expandir. Ela faz com que eu tenha vontade de fazer outras coisas. Ela faz com que eu tenha vontade de não ficar parado no mesmo lugar. Ela me motiva. Ela me motiva. Eu amo esse trabalho porque quando eu chego aqui eu sinto vontade de fazer as coisas. Esse trabalho me alegra. E a experiência que eu estou sentindo aqui com vocês, eu sou psicólogo, mas eu costumo dizer, eu gosto mais de dar aula, de falar, de dar palestra, etc., do que propriamente de atender no consultório. Porque eu não posso negar, é uma experiência que me faz me sentir mais potente, que me faz não ter vontade de parar, que me faz ter vontade de ficar aqui falando por vocês por horas e horas e horas. Não dá vontade de parar. Isso é alegria, é aumento de potência. Quando eu fico alegre, e quando alguma coisa me faz ficar alegre, essa coisa não me rebaixa, ela não me desanima. Ela não faz com que eu fique acabrunhado.
ela me motiva, ela me faz expandir. Isso é alegria, e o amor é quando a alegria vem da nossa interação com o mundo. Aí eu fico tentado a fazer para vocês essa pergunta. Quais são as pessoas, situações, coisas, objetos que aumentam a sua potência de agir? Vejam, eu volto a dizer, alegria não é prazer, porque tem muitas coisas que nos dão prazer e diminuem a nossa potência de agir. Uma feijoada bem gostosa, completa, que você come até não aguentar mais, te deu muito prazer, mas diminuiu fortemente a sua potência de agir, porque depois você não consegue fazer nada. Você vai dormir, né? Você, por exemplo, as drogas, crack, por exemplo, né? É algo que para a pessoa que usa, proporciona um prazer inegável. Por outro lado, diminui fortemente a potência de agir dessa pessoa. Há muitas coisas que nos dão prazer e diminuem a nossa potência. Por isso que essa definição do Spinoza é preciosa. Alegria é aumento de potência de agir. Quais são as pessoas, coisas e situações que aumentam a nossa potência de agir? A gente precisa fazer essa avaliação para saber com quem que a gente interage. E talvez você possa estar aí nutrindo uma amizade aí que só te coloca para baixo. Poxa, se não há nada mais importante que faça você manter o contato com aquela pessoa, por que você está mantendo? Se ela só diminui a sua potência de agir. Nem sempre a gente pode escolher. E é com isso que eu vou fechar, e aí vocês vão entender por que o título dessa palestra é A Arte de Viver Sem Expectativas. Nem sempre a gente pode escolher as situações, as pessoas e as coisas com as quais a gente vai interagir. Por exemplo, no dia a dia de trabalho, é muito comum que a gente enfrente uma série de situações que a gente não gostaria de experimentar e que não aumenta a nossa potência de agir, pelo contrário. Mas há uma parcela significativa da nossa vida em que a gente pode escolher, optar por aquelas coisas que aumentam a nossa potência. Quer dizer, eu posso optar por comer 3 pratos de feijoada, ou posso optar por comer 1. Quando eu como 1, eu degusto, eu sinto prazer com aquela comida e, ao sentir aquele prazer limitado, isso aumenta a minha potência. Mas se eu como 3, já era. A minha potência foi lá embaixo. Eu posso escolher com quem eu vou me relacionar afetivamente, as minhas amizades, os lugares para onde eu vou. Porque de repente você está indo num determinado lugar só porque lá é o lugar da moda, ou é o lugar que você vai encontrar pessoas que você julga que deve ser visto por elas, mas não é um lugar que você gosta. Pô, eu sei que música clássica, por exemplo, é uma música de excelente qualidade. Mas eu não me sinto animado, alegre, ouvindo 1, 2, 3 horas de música clássica. Eu até suporto pequenos momentos. Mas de repente ouvindo Marília Mendonça, Wesley Safadão, e algumas dessas músicas desse nível, digamos assim, eu posso me sentir mais alegre, posso me sentir mais disposto, com vontade de fazer as coisas. Porque entre eu e aquela música rola uma interação de aumento de potência que pode não rolar para várias outras pessoas. Tem gente que não suporta. Tem gente que fala, não, se eu ouço black metal, aí sim, aí a minha potência aumenta.
Meu vizinho hoje estava com 6 horas da manhã, ele colocou o metal para tocar e só parou 9 horas da manhã. E para a vizinhança inteira ouvir. Com ele parece que o metal, nessa hora da manhã, tem um impacto sobre a potência dele muito grande. Mas isso é singular. É de cada pessoa. Mas às vezes fica, não, eu tenho que gostar de música clássica porque eu não posso ir para Wesley Safadão. Meu Deus do céu, eu não posso me colocar nesse nível de música. Mas quando você ouve o Wesley Safadão, você fica com a vontade, né, de dançar, de curtir. Não. Deixa eu voltar para o meu Chopin aqui. É singular. É desafiar aquilo que se coloca para a gente como idealizado, mas que não aumenta a nossa potência. Quanto mais você ignora o modo como você é afetado, menor é a sua capacidade de lidar com seus afetos. Isso vai desde a música que você realmente gosta, não aquela que você deveria gostar, até a qualidade das nossas interações. Às vezes, você chega para trabalhar e você tem a opção de escolher em quais coisas você vai trabalhar. Que coisas você pode delegar para outras pessoas e quais as que você vai efetivamente tratar. Mas se você não prestar atenção em como é que você é afetado por cada um dos tipos de trabalho, por cada uma das pessoas com as quais você conversa, interage, você sempre vai ficar meio confuso, sem saber o que de fato aumenta a sua potência e o que diminui a sua potência. Porque aí a gente entra na parte que eu considero o filé mignon dessa palestra. O Spinoza escreveu um livro, que é um livro difícil, porque por conta do método que ele utiliza um método quase matemático para dizer o que ele diz, mas é um livro que tem o nome de Ética. Ética. O Spinoza começa o livro falando de Deus, da natureza, e termina o livro falando assim, como é que você tem que viver para ficar de boa, para ficar tranquilo, sem desejar que o mundo seja diferente de como ele é. Porque tem muita gente que quer ser feliz, mas quer que o curve à vontade dela. Eu quero ser feliz, mas eu quero que o mundo mude completamente. Aí eu vou ser feliz, se o mundo mudar. O Spinoza propõe diferente. Como é que você pode ser feliz, ficar de boa, ficar legal, sem que o mundo necessariamente mude de acordo com a sua vontade? O primeiro passo é esse. Entender como é que eu sou afetado pelas situações. É parar de focar só na situação e entender como é que a situação me afeta. Ô Lucas, mas aí, beleza, eu entendi como é que a situação me afeta, mas se eu te contar como é que são as coisas lá em casa, você vai falar assim, não tem como ser feliz aí não. É briga todo dia, tal, por conta dessas brigas eu chego aqui no trabalho, não consigo render, eu fico desanimado, não é o trabalho que eu gostaria de estar fazendo. O Spinoza vai dizer, ok, a coisa não está muito legal, está ruim. Vamos começar a entender de que maneira essas coisas afetam você. Por que você se sente mal depois daquela briga? O que causou a briga? Por que isso é muito importante, gente? Por que isso é muito importante? E, volto a dizer, não é preciso necessariamente fazer psicanálise, psicoterapia para iniciar esse processo. Às vezes a gente chega no ponto e fala assim, não, sozinho eu não consigo. Estou numa situação aqui que a minha capacidade de autoobservação já foi para o saco. Eu tenho que pedir ajuda a uma pessoa. E aí, de fato, procure
psicoterapia, psicanálise, para buscar ajuda. Mas se não chegou nesse ponto ainda, você pode começar a adotar isso. Mas como é que eu sou afetado? Por que eu fiz tal coisa? Como é que a situação chegou até esse ponto? Porque na medida em que eu compreendo como é que eu sou afetado, eu começo a ter um pouco mais de controle sobre a situação. Eu começo a entender, peraí, se a briga chegou até esse ponto e ela começou no ponto A, eu posso, nas próximas ocasiões, evitar o ponto A para que não chegue até o ponto B. Mas eu só posso fazer isso se eu começar a prestar atenção em como eu sou afetado. Por que esse trabalho não está me motivando? Por que ele não está sendo fonte de alegria para mim? O que tem aqui que está atrapalhando o processo? Será que é porque eu não percebo o lugar que esse trabalho tem na minha vida? Porque a gente acaba fazendo isso. A gente tem pouca consciência do quanto a gente é privilegiado. Quem é branco tem pouca consciência do quão é privilegiado por ser branco. Quem é homem tem pouca consciência do quão privilegiado é por ser homem. Numa sociedade como a nossa, racista, machista. A gente tem muito pouca consciência disso. Será que eu não estou entendendo o lugar que aquele trabalho tem na minha vida? A importância que ele tem? Porque, de repente, se eu começar a prestar atenção nisso, se eu começar a ver aquele trabalho como algo essencial, como uma missão que eu preciso desenvolver todos os dias, talvez as coisas comecem a mudar de figura. Talvez aquilo que não me alegra pode começar a me alegrar. Vejam como é que eu mudo a perspectiva a partir da qual eu enxergo as coisas e as coisas podem mudar o efeito que elas têm sobre mim. Mas o primeiro passo é entender como é que eu sou afetado. Por isso Nietzsche tem essa frase, você vê que eu vou passeando entre os três autores, né? O Freud, Spinoza e o Nietzsche. Torna-te quem tu és. É uma frase fantástica porque ela não é intuitiva, né? Eu tenho que me tornar outra coisa, Lucas, não é não? Não. Torna-te quem tu és. Quer dizer, você não sabe quem você é ainda. Mas na medida em que você vai descobrindo, comece a afirmar isso que você é. Em outras palavras, o que Nietzsche está dizendo é: comece a amar o seu destino. Comece a amar aquilo que está acontecendo com você. Não fique desejando uma outra vida. Porque tem muita gente que acha que eu preciso mentalizar que eu vou estar em outro emprego, eu preciso mentalizar que eu vou estar em outro casamento, porque aí eu vou conseguir o outro casamento, eu vou conseguir o outro emprego. Não! Você só vai sair frustrado todo dia. Porque quanto maiores as expectativas, são maiores as desilusões. Se eu coloco uma expectativa que não está de acordo com aquilo que de fato eu quero, com aquilo que de fato eu faço, eu só estou ingerindo frustração. Só estou ingerindo decepção todo dia. Então o que o Nietzsche está dizendo, e que o Spinoza também diz, é: pare de ficar esperando um mundo diferente. Inclusive em relação ao seu passado. Esses dois autores são muito críticos do arrependimento. O arrependimento no sentido do remorso, que fique bem claro. É aquele, meu Deus, eu não devia ter feito aquilo. Ai, meu Deus, por que eu fiz? Olha o que eu fiz da minha vida, acabei com a minha vida. Eu não tinha que ter feito tomado aquela decisão. Porque a decisão já está tomada, não tem como você voltar atrás. Você ficar desejando que o mundo tivesse sido diferente, você só está ingerindo frustração. Então, quando ele diz, torna-te quem tu és, essa é a situação presente.
E quanto mais eu afirmá-la, quanto mais eu não tentar fugir do que ela é, mais eu vou ser capaz de contorná-la e, eventualmente, de modificá-la. Se eu quero viver uma outra vida, um outro casamento, um outro relacionamento, estar em outro trabalho, etc., a primeira coisa que eu preciso fazer é reconhecer que eu estou nesse. É afirmar que eu estou nesse. Aí eu posso começar a pensar o que eu tenho que fazer para mudar isso. Mas o primeiro passo é me tornar quem eu sou. Torna-te quem tu és. Você não nasceu se adaptando. Você nasceu se expandindo. É importante a gente lembrar isso. Quando a gente nasce buscando sair daquele lugar que está nos aprisionando, que é o útero materno. Por isso que eu sou defensor, e tem um monte de gente que hoje em dia defende o parto normal. Porque o parto normal acontece no tempo da criança. A criança está querendo sair, então vamos preparar, gente, para a criança sair. É diferente do parto cesariana, que às vezes é necessário, mas no Brasil, principalmente, é praticado com uma frequência absurda, né? Que é o tempo do médico e da mãe, da família. Não, a gente decidiu que esse menino vai ter que ser geminiano, então ele vai nascer hoje. Ele vai nascer hoje. Não, olha, eu vou viajar, o médico vai viajar, então tem que fazer agora. Então vamos fazer agora, gente. Aí o menino está lá, não está querendo ainda sair, e ele é puxado. Mas a gente quer sair. A criança é curiosa, ela quer entender tudo. Aí a pergunta que a gente tem que se fazer é assim, como é que eu era esse ser corajoso que aprendeu a andar? Que um negócio deve ser difícil, né? Se imaginar. Como é que era para a gente ter aprendido a andar, né? Como é que a gente saiu daquele lugar que estava nos apertando, era curioso para entender tudo, e a gente ficou isso, essa coisa, só nos adaptando. Não diz não para nada. Não, eu quero, vamos lá fazer. A situação está ruim? Não, é isso mesmo, né? A vida é assim mesmo. Não! A proposta de Nietzsche, de Spinoza e de Freud também não é uma vida resignada, adaptada. Isso de tornar-se quem tu és não é resignação. O mundo é difícil, então vamos tolerar o mundo do jeito que é. Não! Eu preciso afirmar o mundo do jeito que ele é. Eu preciso reconhecer que ele existe do jeito que ele existe. Mas eu não posso tolerar uma vida adaptada, uma vida conformada aos padrões que estão fora de mim. Eu não nasci me adaptando, eu nasci me expandindo. Essa é a tendência básica de todos nós. Nietzsche chama isso de força de vontade de potência. Spinoza chama isso de potência de agir. Lucas, mas quando eu vivo adaptado, eu vivo só me submetendo aos padrões do outro, aos padrões do mundo, aos padrões da empresa, aos padrões da minha família, etc. Para onde que foi essa minha potência de agir? Para onde que foi essa minha vontade de potência? Foi para algum lugar. E esse lugar se chama ressentimento. Ressentimento. Que é aquela postura, eu odeio o meu trabalho. Você está lá há 10 anos. Mas eu odeio, eu sou obrigado a ir para aquele lugar, todo dia eu vou, não queria estar lá, nossa, não queria de jeito nenhum, eu vou para lá, obrigado. Esse meu casamento é um horror, eu não queria estar aqui, mas eu sou obrigado, né? Estar aqui, está aí, né? Tem que casar, né? Tem que estar casado. É o ressentimento. Quanto menor é a nossa expansão do lado de fora, maior é o ressentimento do lado de dentro. Eu quero que o mundo mude, mas eu não quero fazer nada para mudar. Eu não quero sair dos lugares, mas eu quero que o mundo mude. Conclusão, eu vivo sempre frustrado, decepcionado e ressentido o tempo inteiro. Quando as suas ações só têm causas externas, você funciona como esse bichinho ali. Você troca a sua expansão
pela adaptação e pela reatividade. Você vira esse robozinho em que as pessoas apertam o botão, ele se comporta de um jeito, aperta outro botão, ele se comporta de outro. E um robozinho ressentido para piorar, né? Assim, eu estou oferecendo os meus botões todos para o mundo apertar, mas eu gostaria que o mundo não apertasse. Então por que você não sai daí? Não, porque é assim mesmo, a vida é assim mesmo. Eu estou trocando a minha expansão pela adaptação. Tem muita gente que faz isso por medo. Medo de afirmar o próprio desejo. Não, deixa para lá, deixa para lá. Deixa para lá, vou aceitar calado. Não vale a pena, não dá para mudar essa situação. Nesses casos, a terapia é imprescindível. Porque lá entender do que você tem medo, por que você está com medo, do que você está fugindo e por que você está precisando se adaptar. Porque esse bichinho ali, ele se adapta para sobreviver. Será que você está achando também que para você sobreviver, você precisa se adaptar? Para você sobreviver, você precisa fingir que você não existe e simplesmente se submeter à maquininha do mundo, às demandas do mundo, aos ideais do mundo? Por último, para a gente fechar, planejamento é muito importante. Eu jamais chegaria aqui para vocês e diria assim: viva uma vida só de acordo com o seu desejo. Procure só coisas que te alegram, só coisas que aumentam sua potência de agir. Todo mundo ia sair daqui causando problema, né? Imagina um mundo em que todo mundo só está procurando as coisas que te alegram, a sua potência de agir, sem se preocupar com o outro. E sem se preocupar até consigo mesmo. Planejamento é muito importante. Você precisa saber que na manhã seguinte, no dia seguinte, você vai chegar e tal coisa você vai fazer primeiro do que outra. No entanto, é muito importante também conservar uma abertura para o imponderável, para o acaso, para aquilo que você nem imagina que pode acontecer. Muitas vezes a gente acha que o planejamento é tão importante que a gente quer milimetricamente organizar a nossa vida. Para saber exatamente tudo o que eu preciso fazer. Isso geralmente revela uma personalidade ansiosa, né? Uma personalidade insegura. Se eu não tiver com tudo planejado, meu Deus, o que eu faço se acontecer uma surpresa? Por que é importante deixar um espaço para o acaso, para o imponderável, para aquilo que eu não imagino? Porque, de fato, você consegue controlar, organizar e planejar muito pouco da sua existência. Lembra que eu falei que o eu não é senhor da sua própria casa? Você não sabe os erros que você vai cometer, a chave que você vai esquecer, as brigas que porventura você pode se envolver. É muito importante saber que a vida não tem como ser controlada completamente. E aí, abrindo espaço para o acaso, é necessário afirmar a existência dele, mas não deixar a sua vida dependente do acaso. Porque da mesma forma que eu estou dizendo que uma vida completamente planejada não vale a pena, eu estou dizendo também que uma vida em que você está ao Deus dará, ou como diria o filósofo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, também não é uma vida que vale a pena. Porque se você vive deixando as coisas acontecerem, sem prestar atenção no que você deseja, naquilo que te alegra, em como você é afetado, um dia você vai estar triste, outro dia você vai estar feliz. Um dia você vai estar triste, outro dia você vai estar feliz. É uma semana triste e um pouquinho feliz. Ou seja, você vai estar ao sabor do acaso. Isso também não vale.
Daqui a pouco o pessoal vai estar falando que você é bipolar, né? Virou moda as pessoas mudarem de humor, aí a gente fala que é bipolar. O transtorno bipolar é um transtorno raro, gravíssimo, né? Se você vive a sua vida só no acaso, você vai estar um dia triste, um dia feliz, um dia animado, desanimado. Mas eu disse para vocês que o Spinoza, no livrinho Ética, e também o Nietzsche, nos seus vários livros, ensina para a gente como ficar de boa sempre, mesmo triste. Ficar feliz mesmo triste, por mais paradoxal que isso possa parecer para algumas pessoas. E eu vou dizer para vocês que não é só o Spinoza e o Nietzsche que ensinam isso, não. Um sujeito que viveu lá no século I, chamado Paulo de Tarso, ensina a mesma coisa. Como é que você pode ficar feliz, contente e triste, eventualmente? Olha só. Primeiro, Nietzsche. O Nietzsche chama isso de a capacidade de ter amor fati. Amor fati é uma expressão em latim que a gente poderia traduzir por amor ao destino. Amor ao que acontece. Veja, a minha fórmula para a grandeza no homem é amor fati. Nada querer diferente. Seja para trás, seja para frente. Um parente faleceu ontem. Fiquei triste. Não queria que ele tivesse falecido. Foi ruim. Tinha convivência com ele. Era muito bom, mas eu não quero que seja diferente. Eu não queria que isso não tivesse acontecido. Seja para trás, seja para frente, seja em toda a eternidade. Não apenas suportar o necessário. Veja, ele não está falando de resignação. Ah, morreu, né? Morreu. Fazer o quê? Descansou, né, boa? Descansou. Deus levou. Não, ele não está falando disso. Ele está falando, não apenas suportar o necessário, menos ainda ocultá-lo, mas amá-lo. É dizer, estou triste pra caramba, mas eu amo isso ter acontecido. Vai ser maluco? Não, eu estou triste. Mas aconteceu e eu afirmo. Eu amo o que aconteceu. Ô Lucas, está meio confuso esse negócio. Não. Basta você pensar, quem é casado aqui, quem tem namorado, namorada, basta você pensar no seu relacionamento. Você gosta de tudo o que aquela pessoa faz? De tudo, todas as características dela? Você falar que gosta de tudo, você está mentindo. Você não gosta de tudo. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que se aquela pessoa não tivesse aquele defeito, provavelmente ela não seria ela. E se ela não fosse ela, você não gostaria dela. O que eu quero dizer com isso? Aguentar os defeitos é a condição necessária para você gozar das qualidades. O pacote vem inteiro. Não dá para você selecionar, de repente, daqui a um tempo vai dar, né? A gente fica assistindo esses seriados Black Mirror e tal, de repente dá, né? Você vai editar lá, assim, eu quero uma pessoa que seja assim, 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 não tenha isso, vai aparecer um boneco lá para você, perfeito. Mas não é assim. Os nossos cônjuges, os nossos namorados, namoradas, eles têm uma série de defeitos que são condição para as qualidades. Então, sem perceber, você ama os defeitos. Você ama aqueles problemas que acontecem cotidianamente, porque junto com eles vêm as qualidades. É isso que o Nietzsche está dizendo. É não apenas resignar-se, aceitar-se, mas amar, afirmar as dores, os problemas. É a mesma coisa que diz Spinoza, só que numa linguagem mais, digamos, formal, própria de um filósofo cartesiano do século XVII. À medida que a mente compreende as coisas como necessárias, ele não está falando para você fazer. Ele está dizendo que é assim.
À medida que a mente compreende as coisas como necessárias, ela tem um maior poder sobre os seus afetos, ou seja, deles menos padece. Quando você encara, por exemplo, a morte de uma pessoa querida como uma coisa que tinha que acontecer, você sofre menos do que quando você encara, meu Deus, se ela tivesse cuidado, meu Deus, se aquele carro não tivesse passado, meu Deus, o sofrimento é muito maior. Quando você encara um acidente, um problema, uma dificuldade como algo que tinha que acontecer, o seu sofrimento é muito menor do que quando você fica na expectativa, ai meu Deus, isso não devia ter acontecido. Nunca mais isso vai voltar a acontecer. Eu espero que nunca mais alguém morra na minha família. Eu espero que eu nunca mais tenha que lidar com essa dor. Você está assinando uma receita para o seu sofrimento. E triplicando, quadruplicando ele. Ao desejar que o mundo seja diferente do que ele é. Ao desejar que a realidade seja diferente do que ela é. Outro dia eu postei lá no Instagram isso. Talvez um dos grandes problemas da nossa contemporaneidade, que leva boa parte das pessoas a procurarem tratamento psicológico, quando talvez não precisassem, é tentar viver uma vida, melhor dizendo, e querer usufruir das consequências de outra. Se a gente extrapolar isso, é querer estar vivo e não querer sofrer. Não dá. Na medida em que você está vivo, você vai passar por dores, sofrimentos, dificuldades, problemas. Você desejar não passar por isso é pior. Por isso que eu encerro essa palestra com essa citação de alguém que era um dos mais prestigiados conhecedores do judaísmo, da religião judaica na sua época, um sujeito extremamente culto, que além de ser judeu, era cidadão romano, estudou com os melhores professores da sua época, era zeloso da sua religião, e um belo dia teve uma experiência mística e mudou completamente a sua vida. De perseguidor virou perseguido. De detrator, de dominador, virou dominado, oprimido. Como ele próprio disse em determinado momento, virou a escória do mundo, que é o Paulo de Tarso. Ele, numa prisão, padecendo todos os problemas que quem está na prisão padece, ele escreve uma carta para uma das comunidades que ele havia fundado lá em Filipos, dizendo isso. Relaxa, porque eu já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Eu sei passar falta, tá de boa. Eu sei passar abundância, ter fartura, tá de boa. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade, porque tudo posso naquele que me fortalece. Aí você diz, Lucas, eu não sou cristão. E aí? Onde está o seu Deus agora? Eu não sou cristão, eu não tenho esse que me fortalece. Eu digo, não, você tem sim. Porque na medida em que você reconhece o fato de que você está vivo e de que é impossível estar vivo, existir, sem padecer dores, sofrimentos, variações, acidentes, acasos,
Na medida em que você reconhece essa realidade, você passa a olhar para essa realidade como alguma coisa que você precisa amar, que você precisa afirmar. Na medida em que você olha para o real e não quer que o real vire outra coisa, na medida em que você olha para o mundo com todos os problemas que ele tem e não quer que ele seja outra coisa, não fica gerando expectativas sobre o mundo e nem sobre a sua própria vida, você já está aqui. O tudo posso naquele que me fortalece é um plus, né? Porque o que o Paulo está dizendo aqui é, eu topei esse negócio. No dia em que eu me converti, eu sabia que o bicho ia pegar para o meu lado. Então, para mim, não importa mais. No caso dele, não importa mais porque isso aqui é só passagem. Eu vou chegar num lugar muito melhor do que esse. Mas você pode viver também sem essa esperança. Se sentindo de boa, feliz, apesar das circunstâncias, na medida simplesmente em que você cai no real. Na medida em que você não nega a realidade. Na medida em que você olha para ela e diz, ela é assim. E aí? O que nós vamos fazer com a realidade do jeito que ela é? Sem esperar que ela seja de outro jeito. Sem acordar de manhã e pensar, ai meu Deus, hoje podia acontecer alguma coisa para não precisar trabalhar. Podia acontecer, podia me ligar e falar assim, olha, tem um incêndio aqui no prédio, não dá para vocês virem trabalhar, não. Não, é afirmar, o trabalho está ruim, mas por que está ruim? Deixa eu ir lá entender por que está ruim. Porque aí na medida em que eu entendo como eu sou afetado, eu posso começar a modificar, pouco a pouco, as circunstâncias que eu vivo. É isso. Agradeço a audiência de vocês, a presença de vocês, e deixo aqui os meus contatos, telefone, e-mail, redes sociais, e foi um prazer muito grande estar aqui com vocês.